Glória a Deus. Muito boa tarde a toda a igreja. E quero agradecer o carinho do pastor Clodoaldo, pastora Gigiane. E eles são referência para nós. Muitas vezes não temos oportunidade de estar mais vezes juntos, mas nós temos eles como uma referência. E um dos motivos que eu tenho eles como referência tem a ver com a integridade, o desejo deles de fazerem as coisas de maneira correta, íntegra. E normalmente quando o pastor Clodoaldo prega em nossa igreja, eu já sei que a pregação dele vai ter uma tendência, vai pender para o lado de comportamental. A sua vida, você não pode só orar, mas Deus tem que mudar o seu comportamento, as suas atitudes. E a pastora Gigiane também falou de atitudes hoje. Então, nós respeitamos o ministério dos pastores e respeitamos o vosso ministério. E eu sei que Deus capacita esta igreja, capacita este ministério para cumprir o seu plano, o seu propósito. Amém. Deus abençoe vocês tremendamente, que essa palavra possa falar aos vossos corações. Obrigado, podem ficar sentados. Mateus capítulo 11, versículo 6. Mateus 11, verso 6. Essas palavras de Jesus podem nos levar a pensar tantas coisas. Feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Podemos ler juntos como está aqui, para lermos todos na mesma versão? Vamos ler todos aqui, como está projetado? Vou contar até 3, vamos lá, 1, 2 e... Feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Sabem que o coração do homem, ele muitas vezes está sujeito, susceptível a ficar travado, bloqueado, a se escandalizar em relação a alguém, em relação a alguma coisa. E Jesus, enquanto Jesus desenvolvia o seu ministério, Jesus percebia que algumas pessoas recebiam o seu ministério de coração, de bom grado, enquanto outras pessoas criavam problemas, dificuldades. E essas pessoas que criavam problemas, dificuldades, é porque elas, de alguma maneira, se escandalizavam com Jesus. Por exemplo, na morte de Jesus, ali na cruz, a Bíblia diz que Jesus foi crucificado ao meio, entre 2 ladrões. E você sabe que tudo que a Bíblia diz não é mera coincidência, a propósito. Por que Jesus não foi crucificado do lado esquerdo? Eram três crucificados. Por que Jesus não era o da esquerda? Por que ele não era o da direita? Por que ele era o do centro? Porque, na verdade, os 2 ladrões, o da esquerda e o da direita, eles representam 2 atitudes perante a pessoa de Jesus. Uma parte da sociedade vai ter a atitude de um dos ladrões, que é reconhecer em Jesus o Salvador. Olha, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mas outra parte da sociedade vai se identificar com a atitude do outro ladrão. Salvou a tantos, salva a ti mesmo. Sabem, uma parte da sociedade vai interpretar bem Jesus e não vai se escandalizar com ele. Mas outra parte vai se escandalizar. Se tu és o Salvador, por que tu estás aqui nessa situação, como a nossa aqui, somos ladrões e não temos valor algum? Se você fosse alguém importante, se você fosse realmente um profeta de Deus, se você fosse realmente um enviado de Deus, você não estaria aqui. Ou seja, agora volta a projeção do texto, por favor. Jesus já tinha alertado sobre isso. Jesus já tinha alertado: feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. E eu quero dizer-vos o seguinte: a vida cristã, ela é envolta em mistérios. E se nós soubéssemos tudo sobre os mistérios de Deus, aí Deus já não seria Deus, nós é que seríamos Deus. O próprio facto de Deus ser Deus e eu e você não sermos Deus, implica em que a nossa vida esteja cheia de mistérios. Nós não entendemos por que uma pessoa é curada e outra não é. Nós não entendemos por que uma pessoa é salva e outra não é. Nós não entendemos tantas coisas que nos acontecem. E o tema desta pregação tem a ver com a seguinte questão:
você e eu iremos até o fim com Jesus. Quando eu falo ir até o fim, é terminar bem. Assim como começamos bem ao aceitar Jesus como Salvador das nossas vidas, agora se coloca uma outra questão: vamos terminar bem? Vamos ir até o fim com Jesus? Ou haverá alguma coisa no decorrer da nossa vida que vai produzir em nós algum escândalo? Jesus vai, de alguma maneira, vai nos escandalizar e nós vamos retroceder. E eu queria que você pensasse aqui comigo. Quem aqui conhece alguém da família ou amigo que já foi um crente firme na igreja, que já foi um crente fiel na igreja e hoje está fora? Alguém conhece alguém? Só os que conhecem alguém da família ou amigo que já foi fiel a Jesus e que um dia estava no culto aqui ajoelhado, chorando, dizendo: Deus, eu te amo e nunca te deixarei, contigo estarei para sempre, Senhor. E você conhece alguém que fez isso e não está aqui, não está com Jesus? E estão alguns até falando mal da igreja e falando mal de Jesus. Alguém conhece? E não são poucos. E agora eu vou trazer aqui, vou tentar colocar vocês em crise. A maioria das pessoas que estão lá fora, sem Jesus, e que um dia já estiveram com Jesus, e que hoje falam mal de Jesus, falam mal da fé, mal da igreja, mal, e têm dúvidas sobre a sua salvação, eu quero dizer o seguinte: a quantidade dessas pessoas, a quantidade é grande. E eu queria que você pensasse: o que faz você acreditar que não vai acontecer o mesmo consigo? De onde você tira você tem certeza e garantia que você vai até o final sem se escandalizar com Jesus? De alguma maneira. Eu queria que você refletisse mesmo e pensasse um motivo. Cada pessoa vai pensar em uma razão pela qual você tem certeza que você vai até o fim. Pense e não precisa de me dizer. Durante a pregação, a gente vai falar sobre isso e você vai entender onde eu quero chegar. Mas, por exemplo, alguém pode pensar assim: eu acho que eu vou até o final porque eu amo muito Jesus. Sei lá, não sei qual é o motivo. Cada um pensa aí. Pode pensar? 10 segundos para pensar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pronto, acabou. Já pensou? Então vamos ver. Depois você guarda a sua resposta, vamos ver até o final aí. Eu vou usar nesta mensagem o apóstolo Pedro, o discípulo Pedro, como exemplo. Vamos ver. Pedro esteve com Jesus durante 3 anos e meio, sendo discipulado por Jesus. Depois de 3 anos e meio vivendo com Jesus 24 horas por dia, quando Jesus foi preso, aquilo trouxe uma perturbação na mente de Pedro, uma confusão. Como que o meu mestre foi preso? Isso é impossível. Tanto é que pouco tempo antes, quando Jesus disse que iria sofrer, o que Pedro disse a Jesus? Tu não vai sofrer. Ou seja, os conceitos na mente de Pedro não permitiam que o seu mestre sofresse. Quando Jesus é levado preso, Pedro fica confuso. E Pedro se perde na situação. E algumas pessoas fazem uma pergunta para Pedro: você era um dos 12 discípulos do homem que foi preso? E Pedro diz: não conheço esse homem. Uma das vezes foi uma serva, uma empregada que perguntou: você era um deles? E o que Pedro respondeu? O que Pedro respondeu, irmãos? Eu não conheço. Ou seja, ele não teve coragem de confessar Jesus diante de uma escrava. Na época havia escravos, servos. Ele não teve nem coragem de confessar Jesus diante. Mas é interessante que eu e você hoje, quando lemos a Bíblia, nós estamos no ano de 2018, eu e você quando lemos a Bíblia, e lemos que Pedro negou Jesus 3 vezes, nós não conseguimos alcançar a gravidade desse pecado. Você sabe que você não consegue imaginar e alcançar a gravidade de um pecado que é mencionado na Bíblia se você não conseguir voltar à cultura da época e se contextualizar. Quando Pedro negou Jesus 3 vezes, isto foi algo do ponto de vista judaico, do ponto de vista
religioso, do ponto de vista natural, do ponto de vista do Médio Oriente, de Israel, de 2000 anos atrás, eu e você não conseguimos imaginar quão grave foi o pecado de Pedro. Porque é o seguinte, veja bem, hoje em dia, quando alguém fala assim, o fulano me negou, o fulano negou tal, hoje está banalizado. Eu não quero nada com Deus, eu não sei o que, isso está banalizado. Mas veja bem, Jesus era um rabino, Jesus era um mestre, e Pedro foi um fiel discípulo durante 3 anos e meio. Então, eu queria que você entendesse o seguinte, Pedro, tendo sido um discípulo de um mestre, de um rabino, durante 3 anos e meio, e no final, quando ele é confrontado, você era um deles, ele diz, não, aquilo é um pecado de traição, terrível, e não é, vou dizer, 3 vezes negar um mestre, não é muito diferente de vender. Nós criticamos Judas que vendeu, mas no conceito religioso, o 3, ele é muito forte. As coisas são confirmadas com 3 vezes. Lembra que Paulo disse, eu orei 3 vezes para que Deus tirasse o espírito da minha carne. O 3 é importantíssimo. Pedro teve 3 oportunidades de não negar Jesus, mas ele negou. Então aquilo ficou estabelecido mesmo como uma traição gravíssima, porque Pedro de alguma maneira se escandalizou em Jesus. Quando ele viu Jesus sendo levado preso, e sabendo o caminho de Jesus que seria de sofrimento, ele se escandalizou, ele falou assim, gente, que reino que Jesus veio trazer, que coisa confusa é essa? E Jesus diz que vai trazer um reino, ele cura as pessoas, ele faz, agora ele está preso. Pedro se escandalizou, ele não entendeu o mistério. Mas sabem, se Pedro, tendo andado 3 anos e meio com Jesus, se escandalizou com ele, e o traiu, e o negou, eu queria usar Pedro então como exemplo, de coisas que podem nos acontecer, e que não é uma garantia, de que nós seremos fiéis até o final, porque Pedro não foi. Pedro, entenda bem, Pedro foi restaurado. Judas não foi restaurado. Por que Judas não foi restaurado? Porque ele foi consumido pelo seu sentimento de culpa, pelo seu remorso. Mas Pedro foi restaurado. Mas é uma traição altíssima de Pedro. E eu queria que você pensasse assim comigo, o que vai fazer com que um dia, daqui 5, 10 ou 20 ou 30 anos da sua vida, você não incorra na mesma falha de Pedro? Eu e você não incorramos. Então vamos ver o que aconteceu na vida de Pedro. E eu vou colocar aqui 7 pontos. Vou tentar usar o tempo da melhor maneira possível. Só tenho 87 minutos. Não, é 3 ali. Obrigado. Irmãos, 7 pontos que eu quero colocar aqui, de coisas que aconteceram na vida de Pedro, que eu acho que eu e você podemos achar que alguma delas é motivo suficiente para a gente ir fiel até o fim. Então veja bem, a primeira coisa, alguém aqui pode ter pensado assim, a seguinte resposta, pastor, eu tenho certeza que eu vou até o final da estrada, até o final da jornada, eu tenho certeza, porque eu tenho um chamado de Deus. Quem aqui tem um chamado de Deus? Levanta a mão. Quem tem chamado de Deus? Alguns têm. E alguém pode ter pensado isso, não, eu tenho um chamado de Deus, então se eu tenho um chamado de Deus, eu vou até o final, sem trair Jesus, sem me escandalizar com ele. Mas Pedro, eu acho que o chamado de Pedro foi melhor do que o meu e o seu. Porque Pedro, Jesus olhou para ele e disse assim, farei de ti, segue-me, eu farei de ti o quê? Pescador de homens. Olha, o chamado que Pedro teve, foi do próprio Jesus, da boca de Jesus, dizendo o seguinte, eu farei algo grande na sua vida, eu farei de ti um pescador de homens, segue-me. Então, será que quando Jesus foi preso, será que Pedro não se lembrou que ele tinha um chamado? Quando você vê alguém que está fora da igreja, você não pensa isso? Será que aquela pessoa não se lembra que ela tem um chamado? Irmãos, quando a pessoa está confusa, ela não lembra nada, de nada. Mas a pessoa recebeu uma profecia que ela tinha um chamado. Irmãos, no momento de confusão, a pessoa não lembra nada. Quantas pessoas que estão fora das igrejas, fora de Deus, e têm um chamado? Pedro tinha, mas na hora da pressão, chamado, nos sustentou ele.
Então é o seguinte, se alguém pensa que vai ficar sustentado até o final porque tem um chamado, cuidado. Eu acho que isso não é, é ótimo ter o chamado. E isso nos dá muita firmeza. Mas, pelo exemplo de Pedro, eu acho que não é tudo, falta mais alguma coisa. Segunda coisa que alguém pode ter pensado é: eu vou fiel até o fim, porque eu valorizo os ensinamentos da Bíblia. Eu sou uma pessoa que leio a Bíblia todos os dias. Eu valorizo a doutrina, eu valorizo a ortodoxia, eu valorizo os ensinamentos. Então por que você vai fiel até o fim, irmãos? Porque eu estou baseado nos ensinamentos da Bíblia. E agora eu queria que você pensasse comigo, e Pedro não estava? Peraí, Pedro teve... Quem aqui já estudou numa escola bíblica? Quem já estudou em escola bíblica? E quem já estudou em escola bíblica interna? Acho que ninguém? Interna? Escola bíblica interna, alguém? Pedro estudou na melhor escola bíblica interna que já houve neste mundo. Nunca mais nenhuma igreja vai conseguir, pastor Clodoaldo, fazer uma escola interna como a que Jesus fez. Ninguém vai conseguir reproduzir. Porque é o seguinte, quem era o professor? Quantas horas por dia? Durante quanto tempo? Faltou algum ensinamento para Pedro? Jesus ensinava bem? O professor sabia alguma coisa? O professor tinha boas informações? O que você acha do professor de Pedro? O que vocês acham do professor de Pedro? Top, né? Pensa num bom professor aqui do Brasil, de algum pregador bom, daqueles bom mesmo. Pensa num professor, num mestre bom de uma escola bíblica do Brasil. Você sabe, se você for compará-lo com o professor de Pedro, sabe onde ele fica? Você sabe. Então é o seguinte, mas Pedro teve a melhor escola bíblica do mundo, o melhor ensinamento que já houve nesse mundo, o maior intensivão que já teve, 3 anos e meio, integral, 24 horas. E não foi só teoria, foi teoria seguida de prática, de exemplo. Mas no dia que Jesus foi preso, o que aconteceu na cabeça daquele homem? Cadê os ensinamentos que ele recebeu? Quem já lidou com pessoas com depressão? Quem já lidou com pessoas que estão a surtar, que estão com burnout? Tudo que ela ensinou na Bíblia, às vezes ela usa contra ela. Olha, ensinamento bíblico é muito importante, mas se você acha que você vai até o final, por causa só de que você conhece a doutrina, não é tudo. Terceira possível resposta. Alguém pode ter pensado assim: eu vou até o final, porque eu já vi milagres acontecerem à minha frente. Quem aqui já viu um milagre acontecer à sua frente? Quem já viu que cegos vendo? Surdo? Quem já viu surdo ouvindo? Quem já viu pessoas paralíticas andarem? Quem já viu alguma coisa assim? O morto ressuscitar? Sabe que nos dias de hoje eu ouço muitas pessoas dizerem assim: pastor, se eu visse um paralítico na igreja de cadeira de rodas levantar e sair correndo, a minha fé nunca mais seria abalada. Quem aqui já pensou assim? Digamos que a pessoa de vez em quando ela tem dúvidas sobre a fé. E ela pensa assim: Jesus, se o Senhor me mostrar à minha frente um paralítico levantando e andando, a minha fé nunca mais vai ter dúvida. Nunca mais vou ter dúvida. Quem já pensou algo assim? Fala a verdade. Olha, ver milagres à frente, eu já vi, fortalece muito a fé. Para quem já viu milagre, fortalece muito a fé, sim ou não? Mas eu já vi pessoas que estavam nessa onda. Olha, se eu ver um milagre acontecendo na minha frente, um paralítico levantando a cadeira de roda andando, a minha fé nunca mais será abalada. Só que quando ele viu o paralítico andar, sabe o que aconteceu? A mente dele começou a procurar justificações para aquela cura. Eu acho que aquilo foi sugestão,
psicológica, eu acho que aquilo foi não sei o quê. Irmãos, a mente humana é perigosíssima. Você pensa que está tudo simplificado. Não, se eu ver um milagre, está tudo resolvido. Mas você vê um milagre, aí a sua mente começa a tentar explicar as coisas. Por isso que há muita gente que vê milagres, mas não é tocado por aquilo, porque a mente trava, bloqueia a pessoa. Mas mesmo os que estão tocados, veja no caso de Pedro. Olha, se ver milagres é uma garantia de que nós vamos fiéis até o final, então isso não funcionou com Pedro. Alguém acha que viu? Quantos milagres você acha que Pedro viu durante 3 anos e meio? Quantos milagres você acha que Pedro viu? A Bíblia diz que Jesus fez tantos milagres, é claro que isso é uma hipérbole, uma figura, mas a Bíblia diz que Jesus fez tantos milagres que nem dava para o quê? Para escrever nos livros, em livros, a quantidade. Jesus, irmãos, durante 3 anos e meio curou pessoas o tempo todo. Agora, Pedro já estava acostumado a chegar numa cidade, numa aldeia, e ver um coxo, e o coxo andar, um cego. Isso virou normal para Pedro. Mas no dia que Jesus foi preso, o que aconteceu? Isso segurou a fé de Pedro? Firmeza? Ele lembrou disso? Não, eu não. Quando a serva perguntou assim, tu és um dos discípulos? Ele pensou assim, gente, eu já vi Jesus ressuscitar um morto de 4 dias, então ele é filho de Deus, ele é poderoso, então eu vou falar para a serva, sou discípulo dele mesmo. Foi isso que Pedro fez, irmãos? Todos estão aqui comigo? Todos estão acordados ainda? Amém, amém? Irmãos, é assim, eu nunca vi um morto de 4 dias ressuscitar. Alguém aqui já viu? Pedro viu e Pedro estava presente. No dia da prova, no dia da confusão, isso não foi suficiente para Pedro não negar Jesus e permanecer fiel. Quarta possibilidade. Não, pastor, é que é o seguinte, pode ser que ver milagres na vida dos outros não seja suficiente para a gente continuar firme até o fim. Mas se a gente ver um milagre na nossa própria vida e ninguém pode negar, nem a mente, nem nada. Eu conheço uma irmã que ela, quando descobriu que tinha câncer, ela era fechada para o Evangelho. Uma portuguesa, lá de Portugal, uma senhora, ela era fechada para o Evangelho. E ela descobriu que tinha câncer. E alguém a convidou à igreja. E no dia que ela aceitou Jesus, ela foi curada completamente do câncer. Os médicos viram, ela estava plenamente curada. Não precisou de cirurgia, nem quimioterapia, nem nada. 100% curada. E essa cura se mantém por 30 anos. Já se passaram 30 anos. Essa senhora. E ela diz, todas as vezes que eu sou confrontada na minha fé, eu lembro que no dia que eu aceitei Jesus, eu fui curada. E isso me ajuda a permanecer firme. Amém. Um milagre, o poder de Deus na nossa própria vida é um testemunho marcante para nós irmos para sempre com Deus. Eu acho marcante. Mas para Pedro não foi. Porque Pedro também, ele teve experiências sobrenaturais ele mesmo. Uma delas foi que Pedro andou sobre as águas. É inegável. E ele não andou em águas do mar, águas calmas. Eu acho que, não sei se isso faz muita diferença. Mas ele não andou em águas, sobre as águas tranquilas do mar. Pedro andou sobre as águas agitadas, ondas. Veja bem, a mente dele não podia negar o que ele experimentou. Ele experimentou isso. Ele tinha convicção disso. Mas no dia que Jesus foi preso, ele se escandalizou com Jesus na mesa. Ele nem para se lembrar disso, se apoiar nisso. Olha, gente, Deus é tão poderoso que um dia eu andei sobre as águas, eu não posso negar esse homem que me proporcionou essa experiência. Olha, mas não foi suficiente. Quinta possibilidade, alguém pode dizer assim, alguém pode ter pensado aqui, pastor, eu tenho certeza que eu vou até o final em fidelidade, porque eu tive revelação da identidade de Jesus. E Pedro, não teve? Quando Jesus disse aos discípulos, e vós, quem dizeis que eu sou? Quem foi que deu a resposta? O que Pedro disse? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Jesus disse sobre a resposta de Pedro? Esta resposta não veio da sua carne, foi revelação direta do Pai para o seu espírito.
Foi o Pai que te mostrou isso. Algumas pessoas, e eu antigamente pensava nisso, eu pensava assim, o que vai me proporcionar ir fiel com Deus até o final, é porque um dia eu tive revelação de quem é Jesus. E olha, eu não vou negar para vocês, quem tem revelação de quem é Jesus, está com Deus para sempre mesmo, amém. Mas dependendo do que acontecer na sua vida no futuro, mesmo esta revelação talvez não seja suficiente para você ir fiel até o fim. Porque é o seguinte, Pedro sabia pelo Pai quem era Jesus, o Filho de Deus. Mas no dia da prova, no dia da dificuldade, no dia que Jesus foi preso, no dia que ele se escandalizou com Jesus, ele mesmo sabendo que Jesus era o Filho de Deus, o Messias, a serva pergunta, você é um dos discípulos dele? O que Pedro diz? Não. Então eu só estou trazendo gravidade sobre a negação de Pedro. Irmãos, diante de tudo que ele experimentou, negar como ele negou, foi uma traição terrível. Porque uma coisa é um novo convertido que não conhece quase nada. Aí ele é pressionado na escola, na faculdade, você é crente? O que o novo convertido fala? Não, de vez em quando eu vou lá naquela igreja, ele já está liderando aqui já. Eu já vi pessoas assim, já estão até envolvidas em liderança, e quando ele é pressionado pelo grupo, pelos amigos, você é crente? O que ele diz? Não, eu só vou lá de vez em quando, naquela igreja. Sabem? Quem aqui tem revelação da identidade de Jesus? O Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem tem revelação? Se agarra essa revelação, que ela é poderosa. Mas há pessoas que passam por crises tamanhas que, mesmo assim, elas não permanecem. Sexta possibilidade. Alguém pode ter pensado assim, pastor, eu tenho certeza que eu vou até o final, porque eu me alimento das palavras de Jesus, eu amo as palavras de Jesus. Então essas palavras do pastor não são apenas teorias na minha mente. Como Jesus disse, quem de mim se alimenta por mim, viverá. Então, olha pastor, eu tenho me alimentado das palavras de Jesus, e isto é que vai garantir que eu vou ser fiel até o final. Sabem, Pedro também tinha essa experiência. A Bíblia diz que certa vez Jesus fez uma pregação muito dura. A pregação de Jesus foi dura. E a Bíblia diz que muitos se escandalizaram com a pregação de Jesus. E quando se escandalizaram com a pregação de Jesus, a Bíblia diz que muitos o deixaram, muitos o abandonaram. Quem já leu isso na Bíblia? Que Jesus foi abandonado por muitos. E Jesus então volta-se para os seus discípulos e olha assim, e vós também não quereis ir? Vocês também não vão embora? Não vão me deixar? Quem é que assume a voz para dar a resposta a Jesus? Quem foi que assumiu, irmãos? Pedro se levanta e diz o quê? Diante de todos. Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras da vida? Então quer dizer que as palavras de Jesus, que são, diga comigo, palavras que são espírito e são vida. Jesus disse assim, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então Pedro se alimentava de uma palavra espiritual, espírito e vida. E ele disse, Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna? Então Pedro se alimentava o seu espírito com essas palavras de vida eterna. Mas no dia que Jesus foi preso, ele se esqueceu disso. No dia que Jesus foi preso, ele esqueceu da vida eterna. No dia que Jesus foi preso, ele esqueceu dessas palavras que alimentavam o seu espírito, palavras, espírito e vida, palavras de vida. Olha, graças a Deus que vocês vêm aos cultos da igreja, graças a Deus que vocês se alimentam com a palavra de vida. Mas eu queria chamar vocês para a realidade, porque era muito fácil eu chegar aqui e dizer assim, quantos vamos fiéis até o fim? O que vocês iam dizer? Amém? Quem vai fiel até o fim, dê um glória a Deus. Quantas glórias a Deus que eu ouviria aqui? Toda gente. Mas eu não quero fazer isso.
Porque na nossa igreja e em várias igrejas eu tenho visto pessoas deixando a fé. Pessoas entram para a faculdade e começam a ser doutrinados, começam a ser confrontados sobre a veracidade da Bíblia, sobre a veracidade de Jesus, sobre a veracidade da fé, sobre a evolução, sobre o Big Bang. E quantos jovenzinhos nossos estão entrar para a universidade? E toda a experiência que eles tiveram com Deus na igreja, ao longo de anos, começa a ser confrontado todos os dias na universidade. Todos os dias. E eu tenho visto que muitos jovens nossos que entram para a faculdade são desestabilizados na sua fé. Muitas vezes, alguém conhece uma pessoa que tem uma lógica de pensar diferente da dele e começa a passear, a sair com essa pessoa, e a sua fé começa a ser confrontada. E de uma hora para outra a pessoa já não vem na igreja todo domingo. De uma hora para outra a pessoa já não vê a fé como ela via quando aceitou Jesus. Começa a questionar um punhado de coisas. Irmãos, eu tenho visto isso. Talvez, olha na cadeira que está vazia aí perto de si. Possivelmente tinha um irmão aí que amava Jesus e hoje está solto, está perdido. Mas ele não teve experiência com Deus. Ele não amava Jesus? Amava. Só que há coisas que acontecem nas nossas vidas que nos escandalizam. Uma doença que não é curada. Sabem, o pastor Clodoaldo, não sei se ele se lembra disso. Alguns anos atrás, o líder de louvor da nossa igreja, o líder de louvor principal, com 29 anos de idade, 29, português, 29 anos de idade, homem de Deus, impecável, homem que teve um namoro santo, casamento santo, 29 anos, um homem fiel o tempo todo, perfeito de saúde. Um dia me ligam de madrugada e dizem assim: o André morreu. Eu falei assim: como? Eu estava com ele ontem. Ele não tem doença, não tem nada. Morreu de madrugada. Ele acordou passando mal e morreu. Teve algo parecido com aneurisma pulmonar, decorrente de alguma coisa que ele já tinha de nascença, dar uma veia que ninguém sabia dessa veia que tinha essa situação. Na época eu lembro que, como aquele líder de louvor vinha todos os domingos e falava de fé, falava de Deus, falava de esperança. No domingo seguinte, a igreja toda, nós sepultamos o André. Eu lembro que muitos jovens que eram discípulos dele, ficaram confusos. Alguns pararam de ir à igreja por 2 semanas. Alguns começaram a falar: eu não entendo Deus, eu não entendo a fé, eu não entendo nada. Tipo assim, aí o povo começa a falar: tanta gente que podia morrer e não ele. Tanta gente má para morrer, tanto bandido, né, para morrer. Vai morrer o homem de Deus, 29 anos, com filho, com esposa. E muita gente, irmãos, aquilo foi difícil para as pessoas organizarem aquilo na mente delas. De vez em quando, uma pessoa que tem uma empresa, é rica, homem de Deus, ajudando na obra, ofertando, na hora para outra vem algo, acontece, a pessoa fala, fica sem nada. Aí a família fica confusa, os filhos ficam confusos. Mas o meu pai era fiel a Deus, e a empresa dele faliu, e agora nós estamos sem nada. Outras pessoas, a família educa a criança nos caminhos de Deus, e o rapaz com 14 anos entra para o mundo das drogas. A pessoa fala: eu batizei meu filho, eu consagrei a Deus. Outra filha com 15 anos, 16 anos, aparece grávida, e não é do Espírito Santo. Sabe, aí está todo mundo confuso. Eu já vi famílias confusas: por que isso? Por que Deus permitiu isso? Você sabe que nós fazemos muita pregação de ousadia e de fé, e amém, faz parte da igreja. Mas é o seguinte, você tem que parar para refletir se você está firme mesmo até o final.
ou se algum acontecimento da vida escandalizará o seu coração. Eu vou falar o sétimo ponto, o último ponto. Eu acho que esse sétimo ponto, eu vou ser sincero aqui com vocês. Talvez essa seja a minha parte de religioso. Esse sétimo ponto que eu vou colocar que aconteceu com Pedro, eu acho que eu estou querendo ser melhor que Pedro. Eu acho que se esse sétimo ponto que Pedro experimentou, se eu tivesse experimentado, eu acho que eu nunca negava Jesus. Já viu? Todos nós queremos ser melhor que o outro, não é? Quem aqui que acha que no lugar de Eva, as irmãs, qual de vocês acha que no lugar de Eva não tinha comido do fruto? A irmã, eu já vi a irmã falando, eu nunca comeria daquele fruto. Depois aparece grávida, solteira ali. Vocês entenderam a metáfora, né? Eu nunca comeria daquele fruto. Olha, vamos lá ver. Você está gravando, pastor? Irmãos, quem aqui que acha que no lugar de Pedro, eu acho. Eu estou dizendo, e é claro que eu estou enganado, porque eu estou acreditando muito em mim mesmo ao dizer isso. Mas eu acho que se eu fosse para o Monte da Transfiguração, e eu visse Jesus assumir a sua forma celestial de glória, e se aparecesse na minha frente Moisés e Elias, eu não iria negar Jesus para uma escrava. Esta é a minha ideia, é o que mas eu sei que eu estou errado, porque eu acho que Pedro era um grande homem de Deus. Então, se você acha que o que você tem de vida cristã é segurança para você até o final, e por isso você brinca com a sua vida cristã, eu queria que você pensasse que Pedro teve experiências muito superiores à minha e à sua. Inclusive, ele viu Jesus já na sua glória e viu Moisés e Elias. E a única coisa que às vezes você tem visto é o pastor Cid e o Clodoaldo. E a pastora Gigiane. E se você acha que você vai até o final, por que você está vendo o pastor Clodoaldo? Pedro viu Moisés e Elias e não foi até o final. Pedro viu o próprio Jesus glorificado e não foi até o final. Por que isso, irmãos? Porque o coração do homem é enganoso. E se ele se escandalizar, toda a nossa experiência fica de lado. E nós colocamos o foco no problema. Pedro não soube lidar com a prisão de Jesus. Pedro negou Jesus. Negou uma vez, teve a oportunidade de corrigir o erro. Negou segunda, teve a oportunidade de corrigir o erro. Negou a terceira vez. E agora? Qual o objetivo aqui dessa mensagem? É que você valorize a sua vida cristã, a sua vida com Deus. Não tenha as coisas todas por garantidas. Porque quem tem tudo por garantido, não vigia. Quem tem tudo por garantia, fica vulnerável ao mal. Então Pedro negou Jesus, traiu Jesus. E para piorar, acho que Jesus ainda, olha, Jesus falou assim, quando ele negar a terceira vez, eu vou passar na frente dele. Quando Pedro nega a terceira vez, passa Jesus lá, sendo acompanhado. Aí ele dá uma paradinha e olha para onde? Os olhos de Pedro. Irmãos, depois de você ter jurado fidelidade, Pedro jurou fidelidade para Jesus, diz, se possível, eu até morro por ti, nunca te negarei. E agora você nega Jesus, trai Jesus, e a hora que você acaba de trair, quem olha para você? Aquele olhar com chamas de fogo. A Bíblia diz que aquilo quebrou Pedro, acabou com Pedro. Quando Pedro viu que ele pecou. Quem aqui já cometeu, não precisa levantar a mão, tá? O pastor Clodoaldo não vê nem a Gigiane. Levanta a mão, não. Só levanta, eu vou falar igual aquele pessoal espiritual. Levanta a mão do seu coração. Numa igreja aqui no Brasil, o pastor falou assim, irmãos, vamos todos nos humilhar, nos ajoelhar na presença de Deus. Todos mesmo, 100%.
E alguns irmãos não levantaram, não se ajoelharam. Aí depois foram saber por quê. Os irmãos falaram, não, eu estava ajoelhado de coração. Meu coração estava ajoelhado. Tem gente que é mais espiritual do que todo mundo junto, né? Sabem? Aquilo acabou com Pedro, irmãos. Quando Pedro viu quem ele era, olha aqui. Não levanta a mão. Quem já pecou mesmo? Quem já pecou mesmo? Quem já fez alguma coisa que você sabe que entristeceu o coração de Deus? Quem já fez? Aquilo destruiu Pedro por dentro. Ele falou assim, consumiu Pedro. Ele falou assim, que besteira que eu fiz da minha vida. Eu neguei o meu mestre que eu tinha jurado fidelidade. Nunca mais eu vou ter o amor dele como eu tive. Nunca mais. Aí Pedro fica em crise, se afasta dos discípulos. E o nosso tema, a pergunta essencial. Algumas pessoas pensam que a pergunta essencial foi a pergunta que Jesus fez. Qual foi a pergunta que Jesus fez a Pedro? Pedro, o quê? Mas essa não foi a pergunta essencial, esta é a última pergunta. Sabe que a pergunta essencial é uma pergunta que não está escrita na Bíblia. E que eu não sei se Pedro verbalizou essa pergunta. Os irmãos estão me ouvindo, todos? Não está escrito na Bíblia essa pergunta. Eu não sei se Pedro a verbalizou, mas eu sei que o coração de Pedro a fez. Porque quando nós pecamos, quando nós erramos contra Deus, a pergunta que salta de dentro de nós é só esta: Jesus, tu me amas? Talvez essa pergunta fique no subconsciente. Talvez essa pergunta seja um turbilhão no seu coração. Mas a única coisa que eu e você precisamos de ter certeza é: depois de tudo que eu fiz, Jesus ainda me ama? Diga assim comigo: Jesus, tu me amas? E sabe por que eu sei que houve essa pergunta no coração de Pedro? Sabe por que eu sei? Porque quando Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Abra comigo um texto aqui da palavra, por favor. Você vai entender o que eu estou dizendo. 1 João 4,19. 1 João 4,19. A Bíblia diz assim. Vamos ler juntos? 1, 2 e... Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então Jesus, veja bem, Jesus não chegaria a Pedro e perguntaria a Pedro, Pedro, tu me amas? Se Jesus não tivesse primeiramente provado para Pedro que ele o amava. Eu queria que você entendesse agora aqui, nesse trocadilho aqui, onde está o coração de Deus. Veja bem, quando é dito, chamem os seus discípulos e a Pedro, quem se lembra desse texto? E a Pedro, ou seja, o Pedro que estava em dúvida se Jesus ainda o amava, ele recebe o convite, olha, ele mandou chamar os discípulos e você, Pedro. Eu? Tá bom, aí Pedro vai. Só que agora Jesus vai aparecer para os discípulos. E qual era o medo? Se você estivesse no lugar de Pedro, qual que seria o seu medo? Quando Jesus aparecesse, qual que seria o seu medo? Ele vai expor meu problema. Ele vai falar, eu não te disse que você ia me negar? Seu bandido, seu negão. Olha, aí Pedro manda chamar Jesus, Jesus está no meio dos discípulos, e Jesus aparece. Agora, quem quando era criança já fez muita arte? Tipo Marquinho assim. Quem já fez muita arte?
Ele é abençoado, eu amo esse menino. Aí quando você faz arte, e você sabe que seu pai e a sua mãe soube, e você está no meio de seus irmãos, e seu pai chega do trabalho, a sua mãe, o que você está à espera? O que você está à espera? Eu vou ouvir, vou apanhar. E você acha que Pedro não ficou com essa expectativa? Porque ele, olha aqui, Judas já tinha morrido. Quem foi o único que errou? Judas já tinha morrido. Quem foi o único que errou? O que ele estava à espera? Jesus vai acabar comigo na frente dos meus amigos. Jesus vai me exortar, Jesus vai puxar minha orelha, ele vai bater, vai bater, vai bater. Irmãos, eu acho que Pedro ficava incomodado toda vez que Jesus se apresentava e falava assim, acho que é agora. E o que Jesus fazia? Brigava com Pedro? Como que Jesus tratou Pedro? Igual os outros, do mesmo jeitinho. E Pedro falou assim, tem alguma coisa estranha aqui, mas e a minha traição? Como eu disse, a traição dele foi horrível. Aí Pedro começou a pensar assim, mas esse homem não vai brigar comigo não? Olha a estratégia de Jesus, a estratégia do amor. O que o amor fez? Acolheu, recebeu, incluiu, aceitou, até a pergunta de Pedro ter sido respondida. Como que Jesus respondeu a pergunta de Pedro? Não com palavras, respondeu a pergunta de Pedro com atitudes. E depois de quase 40 dias, Pedro dizendo assim, gente, a minha pergunta foi respondida, esse homem ainda me ama. Ele me incluiu, me aceitou, está do meu lado. Agora sim, na última vez que Jesus aparece e vai chamar Pedro, agora Jesus já pode perguntar, Pedro, tu me amas? Por que Jesus pode perguntar agora? Porque agora Pedro já tinha certeza que era amado. Eu quero dizer o seguinte, a única coisa que pode fazer com que você tenha certeza de que você vai até o final, fielmente, é se você já teve experiência de ser realmente objeto do amor incondicional de Deus. Pedro só ficou firme na fé, não porque ele viu milagres, não porque ele viu Lázaro ressuscitar, e nem porque ele foi no Monte da Transfiguração. A única coisa que mudou o caráter de Pedro e a vida espiritual de Pedro, a única coisa que mudou foi, eu sou homem pecador, mas Ele me ama. Como a Bíblia diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Jesus agora no final é que pergunta, Pedro, tu me amas? Por que Jesus perguntou? Porque agora Pedro já sabia que era amado. Aí Pedro responde, tu sabes que eu te amo, Senhor. E a Bíblia diz, quem é muito perdoado, muito ama. Sabe quais são as pessoas que eu tenho dúvidas se elas vão ficar fielmente até o final? Sabe quais são as pessoas? São as que confiam muito nelas mesmas. Como Pedro confiava antes de ter pecado. Qual que ele prometeu a Jesus? Eu nunca te negarei. Se for preciso, morrerei por ti. E ele pensava que com isso ele era um homem firme na fé. Quando é que ele se tornou um homem firme na fé? Quando ele descobriu, conheceu a si mesmo, que é um terrível pecador e ainda assim era amado. Então, o que firma você na fé para sempre, não é você pensar que você não é pecador e você é um vencedor, sempre. O que firma você é quando você conhecer as suas próprias fraquezas, as suas próprias debilidades, e você ser convencido por Deus de que ainda assim é amado. Aí você entende que não importa o que vai acontecer no mundo, você vai continuar sendo amado. É a revelação que Paulo tinha. O que Paulo disse? Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem anjo, nem principado, nem qualquer outra criatura, nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Paulo teve a revelação que Pedro teve. Paulo sabia, gente, eu estou tão convencido de que nada vai me separar de Deus, porque eu estou tão convencido de que eu sou o maior pecador de todos. Eu sou o maior pecador, mas Jesus é o melhor salvador. Eu sou o maior traidor, mas Ele é o melhor perdoador. Então nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nada
nem as coisas dessa vida, nem no porvir, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Fica de pé, por favor. Fica de pé. Vamos cantar essa música. Sombras, escala montanhas para me encontrar. Ele fez isso com Pedro, ele buscou Pedro. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Jesus fez isso com Pedro, ele faz isso com a sua vida. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Ele te encontra. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Coloca as suas duas mãos no seu peito, feche os seus olhos. Eu vou dizer aqui novamente. Sabe quais são as pessoas que mais correm o risco de se perderem? De se escandalizarem? As pessoas que mais correm o risco são as mais religiosas. São as que se acham mais santas. São as que são mais exigentes com os outros e com elas mesmas. Essas pessoas têm que ter cuidado, porque se um dia elas se escandalizam, elas ficam confusas. Pedro era o mais exigente dos discípulos. Pedro era o mais rígido, o mais exigente com ele mesmo e com os outros. Mas ele teve que conhecer a sua debilidade humana antes de conhecer o amor de Jesus. Eu queria que você orasse nesse momento dizendo: Senhor, eu quero conhecer a mim mesmo, mas para que o teu amor seja engrandecido no meu coração, para que eu entenda que eu sou amado incondicionalmente, e isso é que importa, e é isso que vai me segurar firme até o final. Agora olhem para mim aqui. Sabe o que aconteceu com Pedro? Depois que ele foi convencido que era amado, independente de quem ele era, aí ele foi livre para servir a Deus. Foi livre. E um dia chegaram em Pedro. Isso não está escrito na Bíblia, mas os livros da época falam sobre isso. Aí Pedro um dia foi perseguido, depois de frutificar muitos anos. Pedro foi perseguido e o tomaram queriam matá-lo. E esses livros da época dizem que disseram assim para Pedro: você é uma ameaça para nós, e nós vamos matar você igual matamos o seu mestre. Você vai ser crucificado igual ele. Aí Pedro já estava cheio do amor de Deus. O que Paulo fala das características do amor de Deus? E conhecer o amor de Cristo, que excede todo
entendimento. Conhecer o quê? A largura, o comprimento, a altura. O que é profundidade? Tenta imaginar um paralelepípedo. Largura, comprimento, altura e agora? Profundidade, para baixo, até lá no inferno. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Assim, seremos tomados de toda a plenitude de Deus. Então é o seguinte, o que faz eu e você sermos tomados da plenitude de Deus não é ver milagres, apesar de ser ótimo. Não é conhecer a Bíblia, apesar de ser fundamental. E não é tudo aquilo que eu mencionei aqui. A única coisa que nos enche da plenitude de Deus, somos tomados da plenitude de Deus, é quando conhecemos o amor de Cristo que excede todo entendimento. É por experiência própria. Aí falaram, Pedro, vamos crucificar você igual o seu mestre. O que Pedro disse? Pedro já era um homem livre. O que ele disse? Não façam isso comigo, gente. Isso é muito pouco. Eu não sou digno de morrer igual o meu mestre. Por favor, vira a cruz e me crucifique de cabeça para baixo. Isso é muita segurança de ser amado, hein? E ele tinha antes prometido que, se fosse possível, morreria por Jesus. Mas quando você promete coisas, mas confiado em si mesmo, você falha. Mas depois que você conhece o amor de Jesus, aí é outra história. Vamos cantar o refrão dessa música novamente? Levanta as suas mãos e diz, Senhor, eu recebo este amor, a revelação deste amor.